O sábado nosso de cada dia, o Shabat nosso de cada dia, protegendo e desfrutando do dia do descanso. Nosso devocional sobre o terceiro mandamento, santificarás o dia do descanso, nesta noite. Por quê? Como vocês sabem, já falamos muito aqui, a nossa igreja ela promove um estudo bíblico diário, através de um grupo de WhatsApp, que reúne membros da igreja e amigos da igreja e convidados de várias partes do Brasil e do mundo, que estão conectados nesse grupo de WhatsApp, e nós estudamos ali diariamente um texto ou algum tema. E nós, neste período, começamos nesta semana, 3 dias atrás, estamos estudando o Catecismo Menor de Martinho Lutero. Um livro, um texto do reformador alemão, dedicado aos pais ensinarem a fé cristã para os seus filhos. Nós usamos o Catecismo Menor na Igreja Luterana quando ensinamos adolescentes sobre as verdades básicas da fé cristã. E muitos conhecem bem, nem todos o conhecem, e está sendo então uma oportunidade para alguns conhecerem melhor o catecismo. O Catecismo Menor de Lutero começa com uma reflexão, uma revisão dos 10 mandamentos. E no dia de ontem, na quarta-feira, 21 de setembro, neste nosso plano de estudos, nós justamente aprendemos sobre o terceiro mandamento. E lembramos então o texto de Êxodo que eu acabei de ler e também a explicação que Martinho Lutero dá para ele. Então, aproveitando que ontem estávamos debatendo e refletindo sobre o terceiro mandamento, é a ideia então de casar isso com o devocional desta quinta-feira, para colocar as atividades da igreja sempre em sintonia uma com a outra, para a gente ir caminhando juntos. Muito bem, alguns pontos sobre o terceiro mandamento, ou então sobre esse título que eu estou propondo para vocês hoje. O Shabat nosso de cada dia, protegendo e desfrutando o dia do descanso. Meu primeiro ponto é sobre a necessidade desta prática do descanso ou do Shabat, a necessidade de obedecermos este mandamento. Um repouso saudável e a possibilidade de obedecermos o terceiro mandamento. Ele começa quando nós reconhecemos a necessidade deste assunto. Uma reflexão, sendo honestos, sobre o que nós sentimos, sobre os nossos hábitos, sobre as nossas queixas, sobre as nossas frustrações. Como está o tempo de relaxamento seu, da sua família? Talvez alguns dirão que está muito bem, e este é um mandamento que na verdade não é tão importante, não é tão necessário neste momento, porque está tudo em ordem na sua vida com respeito ao seu descanso. Que bom, fico muito feliz e te recomendo a continuar nesta prática. Mas talvez para você, como é para mim, o terceiro mandamento é um grande problema. E eu sei que é para muitos. Escuto da minha igreja aqui em Copacabana desabafos e preocupações nesse sentido. E também vejo as notícias, vejo as pesquisas, leio revistas, leio livros e tenho visto que não só na igreja, mas também fora dela, há um clamor mundial moderno sobre cansaço, esgotamento, burnout. Muitas e muitas pessoas estão cansadas física, mental, emocional e espiritualmente. E talvez você também conhece já artigos e seminários e aulas e conselhos de vários campos do saber e em várias situações
do nosso cotidiano sobre este tema. Parece que o mundo tem cada vez mais acordado para essa dificuldade que o ser humano está enfrentando na sua vida diária, né? Na sua administração do seu tempo, né? Nessa perspectiva de trabalhar demais ou então não dar o devido descanso, novamente física, emocional e espiritual. Parece que até tem já um mês dedicado a isso, como nós temos visto o Setembro Amarelo, para um dos problemas dessa nossa sociedade moderna, questão da valorização da vida, do suicídio, e tem outros meses também específicos para problemas importantes que o ser humano está enfrentando hoje. Se entendi bem, o Janeiro Branco tem sido então um mês de reflexão sobre esta questão do estresse, sobre essa questão do cansaço que o ser humano está enfrentando. Queridos, do ponto de vista de Deus, da palavra de Deus, que é a minha perspectiva do devocional, nós não precisamos desinfetar nossos pensamentos, nem disfarçar nosso cansaço, por medo de que Deus fuja de nós. Ele não vai. Deus não vai virar as costas para nenhum de seus filhos que esteja cansado, sobrecarregado. Pelo contrário, Ele acolhe estas pessoas. Venham a mim. As ambivalências, o estresse, o esgotamento que eventualmente sentimos não o incomodam. Nosso Pai Celestial já teve um outro filho, Jesus Cristo, em situação semelhante. Cansado, exausto. Deus compreende a nossa necessidade de descanso. Deus não quer seus filhos sofrendo síndromes de burnout. E-mails, ligações, reuniões, calendário, as pressões do dia a dia, necessidades das pessoas como gatilhos do nosso cansaço. Isso são normalmente ferramentas que destroem pessoas, famílias, igrejas. Descanso começa, e esse é meu primeiro ponto, quando nós reconhecemos a sua necessidade. Teremos mais condições de obedecer esse mandamento quando refletimos sobre o seu porquê, a razão por trás de Deus ter nos dito santificar o dia do repouso. Alguns pontos que eu trago para vocês na sequência é justamente para que a gente compreenda a necessidade e o bem que é este mandamento para nós. Meu segundo ponto, perspectivas bíblicas sobre o dia do descanso, sobre o Shabat, porque a Bíblia fala muito desse assunto, e eu quero compartilhar com vocês alguns textos que eu encontrei, que ajudam a construir a nossa compreensão do terceiro mandamento. Primeiro, o Shabat como um exemplo a ser seguido. Vejam, começa o livro de Gênesis e vemos que Deus Pai trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Depois de 6 dias de agitação criativa, Deus, digamos, sabatizou. E a necessidade de Deus parar para descansar não é uma necessidade física, de alívio, como se ele estivesse fisicamente cansado. O seu descanso significou, mais bem, uma mudança de atividade. Ele troca a marcha da criação para a contemplação. O trabalho dá lugar à avaliação do que ele fez e à satisfação e o deleite sobre o que ele fez. Vejam que o precedente do descanso é divino. Deus separou um dia e assim deixa um exemplo para a gente. Jesus Cristo, Filho de Deus,
que é um com o Pai e obedece à vontade do Pai, seguiu esse exemplo e deixa esse exemplo para nós também. Inúmeras vezes, quando lemos os evangelhos, vemos Jesus se afastar da multidão, se afastar do corre-corre, fazer pausas no seu ministério para descansar. Às vezes ele faz isso sozinho, às vezes ele faz convidando discípulos para ir a um lugar deserto, para relaxar, para recuperar as energias, para recuperar o foco. Teve uma vez que ele reclamou, inclusive, que ele estava cansado e que ele não tinha um lugar confortável para reclinar a sua cabeça e para seguir o exemplo do seu Pai e descansar. Tem aquela famosa história também de Jesus dormindo num barco, que nós aqui na igreja já utilizamos para aprender sobre esse mandamento, inclusive num retiro que fizemos lá em Nova Friburgo. E vimos então o Filho de Deus, Jesus Cristo, precisando de uma soneca, com um corpo tão exausto, com a fadiga de muitos dias de trabalho intenso, até com o luto da morte de seu primo João, que Jesus capota, como a gente diz em linguagem popular. E ele nem se acorda com o saculejar do barco e com a tempestade que estava acontecendo. Muitas vezes nós nos convencemos de que não podemos nos dar ao luxo de fazer uma pausa, mas Jesus, assim como Deus Pai, nos deu o exemplo. Tempestades virão, tempestades irão embora. Temos um paradigma, pelo menos da primeira e da segunda pessoa da Trindade. O Shabat, o descansar, não é apenas um exemplo a ser seguido, mas ele é também um presente, marque essa palavra, presente, a ser desembrulhado, a ser desfrutado. Depois da criação, vemos o Shabat sendo enfatizado por Deus na história do Êxodo. Antes mesmo da Tábua dos Mandamentos, que nós lemos hoje, nós vemos Deus introduzindo a ideia do descanso em Êxodo 16. É no episódio do maná, se vocês vão lembrar, né? Quando Deus fez descer comida do céu para alimentar o povo que vagueava no deserto. Deus ali estava anunciando uma prática destinada ao descanso, era uma espécie de prêmio. Antes do mandamento, o Shabat foi uma dádiva. Como assim? Eu explico. Temos que lembrar que Êxodo 16, aqui o contexto é o fato de que nossos ancestrais no Egito ficaram 400 anos sem férias. Nunca um dia de folga. E a consequência disso é que eles não eram mais vistos, eles não se viam mais a si próprios como pessoas, mas como escravos, como unidades de trabalho, como meios de produção. Não mais pessoas criadas à imagem e à semelhança de Deus, mas equipamentos para a fábrica de tijolos e a construção de pirâmides. E aí vem Deus e os liberta disso. Vem Deus e os tira do Egito e os torna gente de novo, livres. Esta é a ênfase também dos 10 mandamentos em Deuteronômio. Tim Keller vai dizer que o sábado, o terceiro mandamento, foi uma espécie de declaração de liberdade. Deus vincula o Shabat com a liberdade da escravidão. E aí a gente poderia pensar na implicação disso. Qualquer um que trabalha em excesso, seja por conta própria ou porque é forçado, pode estar deixando de ser pessoa e passando a ser escravo. Escravo da necessidade do sucesso, escravo de uma cultura materialista, escravo da exploração de empregadores, escravo da expectativa de pais e superiores, ou tudo isso um pouco.
E esses senhores de escravos da gente vão abusar de nós, se nós não pararmos para desfrutar do descanso do Shabat. A caminho da terra prometida, o Shabat foi, em primeiro lugar, o dia em que o povo de Deus, em uma terra estranha, não precisou recolher o maná, o alimento. O alimento reservado para o sábado não se deteriorava durante a noite. Eles podiam desfrutar de um presente bem prático, um dia de folga. E embutido nesse presente, uma mensagem: vocês são gente, vocês são livres de novo, vocês não importam pelo que fazem, vocês não valem tanto quanto produzem, vocês são meus filhos amados, ponto final. Deus devolve para eles, em Êxodo 16, essa identidade mais básica e mais necessária que temos: sermos seres humanos outra vez. Temos a autorização de descansar. E Jesus confirma isso lá em Marcos 2:27, quando, num episódio de uma polêmica sobre o que poderiam ou não poderiam fazer no sábado, Jesus diz: meus queridos, o sábado foi dado, presente. O sábado foi dado para o ser humano, e não o ser humano para o sábado. Avançando. Shabat como um mandamento a ser obedecido. Como os filhos de Deus não entenderam o exemplo e não entenderam o presente, então, porque não queriam descansar no sábado, se mantiveram afoitos, se mantiveram assoberbados, com as mãos cheias de coisas e preocupações, não descansando. Deus, então, precisou colocar um mandamento. Eles não entenderam o sentido em parar para contemplar, para meditar. Eles achavam que o melhor era se levantar e sair para trabalhar o tempo todo. Eles rejeitaram o presente de Deus e eles saíram para recolher o maná no dia do sábado. E aí, observem a sabedoria de Deus. As pessoas não queriam descansar. Só que isso não os afetaria apenas como indivíduos, afetaria a coletividade. Não adianta nada eu declarar assim: eu não preciso descansar no dia de hoje, eu posso trabalhar 16 horas por dia, eu não preciso descansar nesta semana, por isso eu não vou praticar o Shabat. Nossas vidas estão tão interconectadas que nós inevitavelmente envolveremos os outros, mesmo que não tenhamos a intenção. Se eu não descanso, eu sacrifico meus filhos, eu sacrifico minha esposa. Alguém vai carregar essa carga da minha loucura e da minha obsessão em não parar. Então o que Deus faz? Vocês não querem parar por bem? Então vão parar por mal. Não, não é bem assim que Deus faz. Deus não chegou a tanto. Mas de certa forma, Deus, nos 10 mandamentos, para a proteção dos seus filhos e de quem eles tivessem algum tipo de contato, o esposo, a esposa, os filhos, os empregados, os animais, Deus então oficializa uma prescrição sobre aquilo que ele já tinha dado o exemplo e já tinha dado como presente. E não foi qualquer mandamento não, gente. O descanso, se vocês olharem no texto de Êxodo, o descanso recebe ênfase no decálogo. Façam um exercício. Das 10 declarações que Deus dá para nós em Êxodo 20, qual é a que ocupa mais espaço? Qual é a que tem mais palavras, mais caracteres? É sobre o assassinato? É sobre roubo? É sobre adultério? Claro que cada uma é importante e merece ampla cobertura, mas curiosamente são comandos breves: não mate, não furte, não cometa adultério, direto ao ponto e tchau.
Deus não precisou mais que 2 ou 3 palavras no português, depende da tradução, para condenar adultério, para denunciar o furto. Só que quando ele chega no tópico do descanso, uma sentença não é suficiente. Acabamos de ler o texto. Lembra-te do dia do sábado. 6 dias trabalhará. Deus enfatiza, Deus dá voltas e voltas. O 7º dia, o dia do Senhor, não farás obra nenhuma. Ele destaca, ele sublinha, né? Temos na prática do Shabat, sendo ordenada por Deus, para que sua imagem fosse preservada entre nós e nosso próximo, e assim que vejamos o nosso próximo como eles são, e não como nós necessitamos que eles sejam. Deus nos conhece muito bem. Ele pode ver, tipo, o dono do mercado, lendo esse versículo e pensando assim: alguém precisa trabalhar nesse dia. Se eu não posso, o meu filho vai ter que trabalhar. Então Deus diz: nem você, nem teu filho. Então minha filha eu fará, nem tua filha. Bom, talvez um empregado meu pode trabalhar, nem eles. Aposto que então terei que mandar minha vaca cuidar da loja. Ou então ter que encontrar algum imigrante, algum refugiado, louco de fome por aí, para colocar ele para trabalhar no meu lugar. Não! Proíbe Deus. Um dia da semana, você dirá não ao trabalho e sim ao Shabat. Você reduzirá o ritmo, sentar-se-á, deitar-se-á e descansará. E aí objetamos, né? Mas quem vai ficar na loja? E quanto às minhas notas? Quem vai estudar para o concurso? Tenho a minha cota de vendas. Apresentamos uma razão, outra razão, outra razão. Deus silencia todas elas. Em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E no 7º dia ele descansou. Max Lucado fala algo bem interessante sobre isso. Ele diz assim: se a criação, todo o universo, se a criação não se espatifou quando Deus descansou, ela não vai se espatifar quando você o fizer. Repitam comigo estas palavras agora. Não é meu trabalho salvar o mundo. Não é meu trabalho salvar o mundo. Preciso fazer um parêntese aqui, que talvez seja pertinente. De todos os mandamentos, nenhum é tratado com tanta indiferença quanto o 3º. Somos capazes de pregar bons sermões para nossos membros, sermos cuidadosos, providenciar para eles um bom Shabat, um belo culto, mas nos isentamos. É bem curioso, não muitos de nós pregamos sobre o 6º mandamento e depois vivemos vidas em adultério, mas conscientemente catequizamos o nosso povo no 3º mandamento e, sem nem ficarmos vermelhos, ostentamos o nosso workaholic, a nossa quebra do Shabat, como prova da nossa piedade cristã. Nenhum de nós tem teologicamente problema com isso. Nós somos luteranos aqui no púlpito, ou poderíamos dizer, somos agostinianos, pregando a graça de Deus, mas no minuto que nós saímos do púlpito, no minuto que nós saímos da igreja, o Agostinho, o Lutero sai de nós e entra o Pelágio. Em nossas reuniões de diretoria, em nossas tentativas de fazer e satisfazer expectativas das pessoas, em nossas ansiedades para agradar aqueles que estão cobrando resultados, em nosso perfeccionismo, nós praticamos uma teologia que coloca as nossas boas obras em primeiro elemento para agradar a Deus. Temos uma crença agostiniana na graça de Deus, mas nossa prática é do mérito, é da boa obra, é pelagiana, é herética, é pecaminosa. E essa teologia de Pelágio
para o Shabat, ela tem produzido pastores e cristãos que pensam que se as coisas não estiverem indo bem o suficiente na vida, na família, no emprego, na igreja, elas vão melhorar se nós trabalharmos mais um pouquinho, se a gente se mobilizar mais e outros para trabalharem também. Adicione uma comissão aqui, recrute mais voluntários ali, corte uma segunda-feira, um sábado, uma sexta-feira ali, esprema mais horas de trabalho em cada dia. Quando foi, meus irmãos e irmãs, que a gente passou a abandonar a graça de Deus para o nosso dia a dia e passamos a acreditar no pelágio? Quando foi? Quem nos ensinou essa heresia? Se tivermos um pelagianismo escondido dentro de nós para a prática de uma vida sem descanso, de desobediência do terceiro mandamento, talvez você não vai ser excomungado da igreja. Talvez até o seu pastor vai aplaudir, muito bem, você é um ótimo cristão, está trabalhando demais, muito bom. Mas com o tempo, você vai cansar na sua vida cristã. Você vai ter alguns picos de servir a Deus, mas eventualmente você vai ficar exausto. Quem sabe até cínico. Já fiz demais, agora não preciso fazer mais nada. Já trabalhei demais, vai querer se aposentar da igreja, vai querer se aposentar da liderança, vai querer se aposentar de um congresso, de uma atividade, disso e daquilo, porque você cansou. Porque você fez demais, porque você se cobra demais. Só que aí você vai buscar uma aposentadoria, mas não existe aposentadoria no reino de Deus. Isso é catastrófico para o trabalho da igreja. Trabalhar 1 ano demais e ficar 3 anos sem trabalhar, trabalhar 40 anos demais e depois ficar 10 sem trabalhar ou 10 sem ir à igreja. Isso é catastrófico para a tua saúde espiritual. Última perspectiva sobre o Shabat. O Shabat como uma pessoa a ser acudida. Daí vem o Novo Testamento, e no Novo Testamento o Shabat, ele é personificado, ele é encarnado em Jesus. Jesus ressignifica, Jesus aprofunda o Shabat. E ele pode fazer isso porque ele é, como ele mesmo disse, eu sou o Senhor do sábado. Jesus promete para nós: vem a mim, o meu jugo é leve, caminha comigo, eu vou dar para vocês suficiente descanso, um ritmo adequado. Em Hebreus 4, 1 a 10, tem um texto muito bonito, que fala que nós entramos no descanso de Deus, numa vida suave, numa vida leve, numa vida prazerosa, numa vida em abundância, através de Jesus Cristo e de sua obra. Ou seja, Shabat, descanso, em seu sentido último, é uma pessoa, é um Deus pessoa que está de braços abertos dizendo para você: vem descansar em mim, traz tuas cargas, traz tuas preocupações, vinde a mim. O evangelho do Shabat, que é o ritmo da graça de Deus. A gente já viu as perspectivas bíblicas do Shabat, razões bíblicas que nos estimulam a praticar. 2 tinham a ver mais com a lei, 2 tinham a ver mais com o evangelho, depende da leitura que cada um faz, todas valem. O ponto é que no fundo, o Shabat é o evangelho, gente. Eu estou convencido de que Deus só deu este mandamento para proteger o presente. Shabat é presente, Shabat é graça de Deus. Só que Deus o envolveu dentro de uma lista dos 10 mandamentos, porque somente uma ordem teria o poder de interferir no ciclo vicioso que nós pecadores somos tentados a praticar. O que me convence disso é o contexto em que o Shabat apareceu na história do ser humano. O contexto é o da criação. Ali aparece o Shabat por primeira vez, em Gênesis, na primeira página da Bíblia.
Sábado é o 7º dia, o final de semana, quando Deus descansou de sua obra, de tudo que ele tinha feito. E tem um detalhe muito interessante relacionado a isso. Quando nós lembramos da sequência dos dias, lá em Gênesis, repetidamente nós escutamos um refrão. E houve tarde e manhã no primeiro dia, e houve tarde e manhã no segundo dia, e houve tarde e manhã, e assim sucessivamente no final de cada um dos dias. Tarde e manhã. Essa é a maneira hebraica, essa é a maneira bíblica de entender um dia. Não é a nossa. O nosso dia, seres humanos pós-modernos, ocidentais, o nosso dia começa diferente. O nosso dia começa com um alarme soando e anunciando o alvorecer e conclui não com o anoitecer, mas muitas horas depois, noite adentro, quando desligamos o celular. Na nossa referência convencional do dia, nós não incluímos a noite. E porque a nossa definição de dia é tão diferente, a gente tem que fazer um grande esforço para entender a frase hebraica, tarde e manhã, um dia. Gente, há mais do que uma fala idiomática aqui. Há um ritmo evangélico, gracioso aqui. Dia, explico para vocês, seria a unidade básica de trabalho de Deus. O entardecer e anoitecer seria o começo do dia. O entardecer marcava o início da fala divina que faz luz, estrelas, terra, vegetação, animais, homem e a mulher existirem. Isso na perspectiva hebraica. Na nossa perspectiva ocidental, entardecer ou anoitecer é o horário que nós paramos nossas atividades e vamos para casa supostamente para dormir. Quando chega a noite, eu oro para que Deus guarde a minha carcaça, me recolho ao meu estado de semiconsciência, pelas próximas 6, 8 ou 10 horas, fico num estado absolutamente improdutivo e valho economicamente zero, nada. Então me acordo, descansado, saio da cama, tomo um café e saio pela porta para fazer as coisas acontecerem. Penso, começou o dia. Só que o que eu descubro logo, e isso é um grande golpe ao ego, é que as coisas já estavam acontecendo há horas. Todas as coisas importantes do meu dia já começaram a se desenrolar enquanto eu dormia. Quando eu me apresento no meu local de trabalho, leio as notícias, leio os e-mails, leio as mensagens de WhatsApp, vejo situações que já se desenrolaram. Participo de uma reunião em que o plano já havia sido estabelecido, tarefas já tinham sido dadas, ações já estão em andamento. Falo com pessoas que já estão com a mente feita. E aí, meio que no susto, eu me engano, me metendo no meio de algo que já está quase pronto e trabalho um pouco naquilo que eu acho que comecei. Não me dou conta, gente, que quase sempre interferi em algo que já havia sido alinhavado. Fico me achando, mas a coisa mais correta seria perguntar: onde é que eu me encaixo? Onde vocês precisam de uma mãozinha extra? O que tem para ser feito? Gente, a sequência tarde e manhã hebraica, ela confronta esta nossa ilusão e nos posiciona num outro ritmo, no ritmo da graça. Ficou confuso? Explico. Basicamente, é que o dia começa não quando acordamos de manhã. O dia bíblico, divino, começa quando nós vamos dormir. E quando nós vamos dormir, quem está trabalhando? Deus está trabalhando. Enquanto sonhamos, Deus cuida da nossa criação, da sua criação. Deus cuida da nossa família. Deus prepara
o dia seguinte para nós. Deus mantém suas promessas. Nós acordamos e somos convidados não a criar algo ex nihilo, do nada, mas a participar naquilo que a Trindade já está fazendo durante a noite, já estava trabalhando há horas. Nós respondemos em fé, respondemos trabalhando, mas a graça de Deus sempre chega antes de nós, no nosso local de trabalho. Nós acordamos para um mundo que nós não criamos, não sustentamos, e para uma salvação que nós não obtivemos por conta própria. Que perspectiva bonita, gente. Pense sobre isso. É de noite, e eu vou dormir, e eu posso deitar a minha cabeça no travesseiro, lembrando, eu vou dormir, e o dia não está terminando. Não é o final de um dia, já é o começo do outro. E o começo do outro, eu entro nesse dia descansando, porque Deus vai na frente, trabalhando para mim, por mim, pelos outros, sem minha ajuda. Deus já começa. E aí de manhã, quando eu me acordo, eu não acordo para começar um dia, eu já acordo para entrar no meio do dia. Já entro desfrutando e participando e colaborando com um trabalho que Deus já começou a fazer. Eu já pego uma papinha para fazer. Queridos, isso é evangelho para a gente. Podemos parar, porque quando nós paramos para respirar, para desfrutar, para ter um momento agradável com a família, nada de essencial para. Não para porque Deus não para de trabalhar por nós. Posso me preparar para dormir, não com um sentimento de frustração misturado com exaustão, porque tem muita coisa para fazer que está inacabada. Posso ir dormir com a expectativa, o dia está para começar. As palavras articuladas de Gênesis estão a ponto de serem pronunciadas novamente. Durante as minhas horas de sono, durante o meu sábado, no meu domingo, no meu caso, durante a minha segunda-feira, durante minhas férias, Deus está trabalhando. Deus está preparando o terreno, se antecipando. Eu vou dormir, eu vou sair do ar um pouco. Na verdade, eu vou sair da frente de Deus. Porque enquanto eu durmo, coisas maravilhosas, novas misericórdias, muito além de nossa capacidade de inventar, de articular, já estão sendo processadas. A lua está marcando suas estações, os vermes estão oxigenando a terra, as estrelas estão em seus cursos, as proteínas estão reparando os nossos músculos, nosso cérebro em stand-by, realizando um backup, uma limpeza de vírus para uma sanidade mais profunda. O nosso trabalho se ajusta ao trabalho de Deus. O esforço humano é honrado, é respeitado, mas não como uma coisa em si mesma, mas dentro de uma integração com o ritmo, a graça e a bênção de Deus. Cada profissão tem os seus pecados específicos. E eu não olhei de mais perto quais são os pecados para que estão expostos os advogados, os médicos, os mecânicos, mas eu tenho nos meus olhos muito atentos para os pecados que eu e que os pastores precisamos de ajuda. E um deles é esse: o pecado de inverter os ritmos. Ao invés de Deus trabalha e eu ajudo, eu trabalho e peço uma mãozinha de Deus quando eu preciso. Ao invés de graça, trabalho e depois graça. Ao invés de trabalhar no mundo pelo qual Deus chama a existência através de sua palavra, nós rearranjamos tudo e nos colocamos no centro da equação, responsáveis por tudo, e só pedimos
a bênção de Deus para dar uma melhoradinha na nossa performance. Não é assim, gente. Não inverta, como nós pastores temos a tendência de fazer, o ritmo da graça. Como nós podemos, meus irmãos e irmãs, parar, remir o tempo porque os dias são maus, como diz Efésios 5,16. Como é que a gente pode parar numa semana, se a gente é o tempo todo estimulado pela cultura, pela sociedade, pelo nosso local de trabalho e às vezes até, infelizmente, pela nossa igreja, a fazer, trabalhar. Precisamos, podemos entender o Shabat, o dia do descanso do jeito certo, no ritmo da graça. Podemos descansar porque Deus está trabalhando. Meu Pai trabalha e eu também, de Jesus, verbo presente. Eles não param de trabalhar por nós. Vale o conselho de Eugene Peterson, que disse certa vez o seguinte: se não pararmos um dia por semana, nos estaremos levando a sério demais. O suor moral que sai da nossa testa cega nossos olhos para a ação de Deus em e ao nosso redor. Avanço. 2 elementos do Shabat. Porque o propósito do Shabat não é simplesmente rejuvenescer para produzir mais nos outros dias de semana. Nem o Shabat é destinado simplesmente a dormir ou para a prática de lazer. Tem 2 elementos dinâmicos no Shabat que precisam ser considerados por nós: descanso e santificação. Aprendemos isso de Lutero. Lutero viu essas 2 coisas no sábado. Uma perspectiva é a perspectiva do descanso. Deus nos autoriza a diminuir os ritmos, a descansar corpo, mente. Mas também Lutero vê, no dia do Shabat, ou nos ritmos do Shabat, Lutero também vê o descanso como uma oportunidade para descansarmos espiritualmente. Ele vê como uma oportunidade de ocupar-nos com a palavra de Deus, com a Santa Ceia, que nos santifica por dentro, que nos traz alívio por dentro. Para Lutero não é suficiente que os nossos corpos descansem do trabalho físico e mental. O mandamento não diz fique ocioso ou deixe o tédio entrar. O mandamento diz santifique-o, torne o teu dia do descanso santo. E aí Lutero vai enfatizar inúmeras maneiras de um bom descanso, de passar tempo com a palavra de Deus, sozinho em casa, mas especialmente indo à igreja, estando com os nossos irmãos e irmãs. Lembre isso. Coloque em equilíbrio as 2 coisas. Utilize o seu horário de descanso diário e semanal, não apenas para deixar o corpo repousar, mas para mergulhar na palavra de Deus, para ir à igreja. E isso é extremamente importante. Agora que estamos saindo da pandemia, eu digo a vocês, domingo é dia de vocês estarem na igreja. A menos que há uma impossibilidade mais séria. Senão, vocês estarão descumprindo o mandamento. Guardem 1 hora, 2, 3 horas que seja, 4 horas, guardem a manhã do domingo para virem a esta igreja ou irem à sua igreja, porque você precisa desse descanso espiritual e porque em estando lá, você também está colaborando no descanso dos outros irmãos. Quando você colabora, quando você serve, quando você traz o seu corpo e o seu sorriso para uma igreja, você está trazendo também a bênção de Deus que pode fazer alguém descansar
de alguma tristeza, de alguma ansiedade. Por isso, igreja, meus irmãos cristãos, não apenas planejem cinema, praia, sono para os seus momentos de descanso. Planeje estar ou voltar para o encontro com o povo de Deus presencial. Lhe chamo a considerar sobre isso, porque faz parte do mandamento do dia do repouso. Quase concluindo, desafios para a prática do Shabat. Não preciso refletir tanto aqui, são coisas que estão mais nítidas para nós. A cultura do nosso tempo, tempo é dinheiro, estamos correndo, sempre correndo. Que bom que algumas pessoas, algumas empresas, alguns pensadores, não apenas cristãos, mas também seculares, já estão nos fazendo refletir sobre o prejuízo que é essa correria toda. Tem às vezes a questão da cultura da igreja. Tem igrejas que aplaudem quando você trabalha bastante ou passa o tempo todo dentro da igreja fazendo coisas para Deus. Não é a nossa cultura luterana. Não é. Não é aquilo que nós ensinamos em nossa igreja. O ativismo. O tal tempo todo ocupado. Né? Não precisamos elevar a preguiça para a categoria de pecado mortal. Não devemos aumentar as bem-aventuranças de Jesus lá em Mateus 5, incluindo bem-aventurado os ocupados. Não nos tornemos especialistas em encher calendários e estatísticas. Nada ilustra mais esse drama do Shabat que um domingo na igreja. Às vezes o domingo tende a ser algo extremamente cansativo. Alguns calendários da igreja são literalmente um parto. Cuidemos com isso. Cuidemos com essas questões. Às vezes a gente não quer parar, o desafio do Shabat é o medo. Medo de falar isso com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com o nosso chefe e ser taxado de preguiçoso. Medo de falar isso com alguém e ser mal interpretado. Às vezes é o orgulho, porque proteger o Shabat não somente requer coragem, mas requer uma dose generosa de humildade, de ir contra o nosso orgulho, contra o nosso ego. Um desafio é disciplina, gente, porque proteger o nosso descanso não é fácil. O nosso instinto pecaminoso, o nosso hábito, a nossa tendência é mergulhar num ritmo acelerado, desenfreado e frenético. Tem a questão da carreira também, né? Nosso crescimento profissional, às vezes, tem esse preço. Cuidado, gente, se não for balanceado, isso é um grande desafio. Tem, às vezes, a questão do faraó, né? O faraó no Egito foi o responsável por manter os hebreus semigente, escravos. E às vezes há um faraó na tua vida. Pode ser um chefe, pode ser um pastor, pode ser um irmão da igreja que te cobra muito. Pode ser o teu pai ou a tua mãe ou a voz deles no teu ouvido, né? Aquela expectativa de que você tem que fazer, que você tem que ser perfeito, são faraós modernos. Precisamos tirar eles do trono da nossa vida. Às vezes esses faraós são sutis, porque eles não vêm com um chicote, eles não têm uma postura ditadora, eles exercem a sua manipulação na gente de outro jeito, aplaudindo você pelo gás a mais que você dá, não nos repreendendo, não nos exortando quando trabalhamos demais. Se não formos cuidadosos, esses faraós vão nos aplaudir até nos colocar dentro de uma clínica de reabilitação ou então dentro de um caixão. Muito cuidado. Não deixe nenhum faraó te obrigar com a agenda dele, com as pirâmides dele, a fazer você um escravo da correria. Concluo com maneiras para proteger o Shabat. Uma vez que reconhecemos a necessidade, o valor, as promessas do Shabat e os desafios, precisamos praticar, precisamos ser proativos
e obedecer o terceiro mandamento e proteger o Shabat. Primeiro, reconheça o seu valor. Precisamos descansar. Precisamos de período para frear as rodas, desligar o motor. Precisamos parar e também dar o tempo a Deus. Número 2, interprete esse mandamento como algo da mordomia cristã. Liderança é mordomia, vida familiar é mordomia, o cultivo dos recursos de Deus, as vocações, os dons são mordomias. A principal mordomia é o nosso tempo. Administre o teu tempo, planeje o teu tempo. Confie nos outros, meu terceiro ponto. Delegue responsabilidades, confie em pessoas que elas façam aquilo que de repente você acha que você tem que fazer. Quarto, seja disciplinado. Né? Cuidado, múltiplos convites aparecerão, interrupções. Alguns às vezes não vão entender, né? Mas aprender a dizer não. Né? Aprender a dizer não. Honrar os distintos ritmos do dia do repouso. Sábado não é apenas um dia na semana, sábado são algumas horas do dia, sábado é um tempo de férias durante o ano, sábado tem diferentes ritmos. Aprenda a desfrutar. Lembre que Deus não apenas parou de trabalhar no dia do descanso, Ele parou para desfrutar o que Ele já tinha feito. A gente pode também desfrutar dos frutos da criação de Deus, desfrutar dos frutos do nosso trabalho cooperativo com Ele. Jesus também sabia descansar, sabia desfrutar. De vez em quando Ele saía com os amigos para celebrar. Isso é de Deus, gente. Isso é santo. Por último, peça ajuda. Se você está numa fase que você não consegue sozinho obedecer esse mandamento, peça ajuda para a tua esposa, para os teus filhos. Dê autorização a eles a te cobrar, a te chamar a atenção, a te exortar. Peça ajuda para a tua igreja, peça ajuda para os teus líderes, peça ajuda para o teu pastor. Dê autorização a eles a te ajudar a parar, a tirar coisas das tuas mãos, para que você então possa, com compromisso, com saúde, com obediência, com paz na consciência, obedecer o terceiro mandamento: santificarás o dia do descanso. Pratiquemos o Shabat. É de Deus, é presente para nós, para abençoar a tua família, para abençoar os teus amigos, para deixar Deus ser Deus. Amém.